Todo mundo sabe que o Brasil é um país tropical, rico e abençoado por Deus. Isso tem sido incansavelmente retratado nas telas de produções audiovisuais e cinematográficas. Manaus, igualmente, transborda cultura. E, embora esteja distante do eixo Rio-São Paulo, possui uma identidade única que merece ser apreciada em todo o país. Mas as paisagens desse cenário às vezes escondem os desafios que enfrentamos quando se trata de investimentos e políticas de incentivo para as nossas produções. E para entender melhor essas questões, conversamos com personagens emblemáticos no contexto amazonense. O momento do audiovisual nacional é muito importante, né? A gente está no Amazonas, que está longe dos grandes centros, do eixo Rio-São Paulo, né? Mas a gente não é o único estado que não tem fomentos na produção audiovisual, né? De recursos para fomentar o audiovisual. E isso é muito importante porque a gente aqui no norte tem uma necessidade muito grande e uma falta muito grande de cursos de aperfeiçoamento, cursos técnicos, cursos de graduação de audiovisual, né? E esses fomentos não chegam para a gente para produção. Atualmente o audiovisual no Amazonas ele tem políticas públicas inconstantes, né? Durante um período, no governo Dilma, especialmente quando estava a ideia da regionalização do audiovisual, nós tivemos movimentos importantes, como por exemplo o Prodave, que foi o edital para as TVs públicas, que permitiu uma profissionalização grande naquele período. Há estudos, um estudo disponível no Tela Amazônia, do pessoal do Matapi, que aponta que houve um crescimento de mais de 100% no número de empresas profissionais aqui do audiovisual somente no estado. E naquela época foram produzidas 14 séries para as TVs públicas feitas por artistas e empresas aqui do Amazonas. Também nesse período aconteceu os arranjos regionais, que eram parcerias principalmente entre a Ancine, o governo federal, com a prefeitura de Manaus. Isso possibilitou um edital que teve como um dos seus resultados o Barco e o Rio, que é a produção que ganhou o Festival de Gramado. Acho que é uma coisa muito triste de se falar, porque significa que a gente tem muita coisa a investir, muito potencial, e que se a gente tiver eu acho que não seria as oportunidades para as pessoas que têm esse potencial. Acho que a gente pode ir muito longe e fazer, voltar a ser uma potência do cinema. A gente precisa pensar num polo audiovisual, né? No polo cinematográfico, né? Que não é... O que é um polo cinematográfico? Não é só salas de exibição, né? A gente precisa ter cursos técnicos, cursos livres, mas também a gente precisa ter cursos de graduação, né? De bacharelado, né? Ou outros cursos para a gente criar essa cadeia, para a gente criar esse polo audiovisual, né? Eu desenvolvo a oficina de produção audiovisual, que a gente abre 3 turmas por ano, né? E a cada seleção são 1.000 alunos, em média, né? Para a gente tirar 40, selecionar 40, né? E aí essa turma chega com muita vontade de produzir, né? Se monta a equipe, porque o aluno tem um roteiro em mente, mas não tem como produzir só, porque o audiovisual precisa de uma equipe, né? E aí os alunos produzem seus filmes, né? Isso é muito importante, porque é essa questão da janela, né? A gente não entra com aporte financeiro, né? Mas a gente entra com recursos tecnológicos, né? Com os equipamentos e com recursos de mão de obra, né? Que os próprios alunos produzem, os próprios alunos são diretores de fotografias, roteiristas, diretores, né? E a gente continua nesse processo de produção, né? E mostro para eles a importância da indústria do cinema. Segundo o Ministério da Cultura, a Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil, com uma grande quantia destinada para a execução de ações e projetos em todo o território nacional. Burocracias à parte,
Essa lei é um símbolo de resistência da classe artística. A Lei Paulo Gustavo, grande parte dela, do incentivo dos 3,8 bilhões de reais que serão investidos na cultura em todo o Brasil, ela vai ser destinada grande parte para o audiovisual, porque a maior parte dessa verba bilionária ela vem do Fundo Setorial do Audiovisual, então o foco vai ser nela. E aí, agora ela está começando a descer. Foi toda estruturada, toda pensada no governo federal, e quem vai executá-la são os governos estaduais e as prefeituras municipais devidamente cadastradas no sistema da lei. Eu acho que a Lei Paulo Gustavo vai ser uma oportunidade única e também pretendo fazer um curta concorrendo ao edital. E eu acho que vai abrir muitas portas, principalmente para as pessoas que não são muito lembradas no cenário audiovisual como um todo, né? Que no caso são as mulheres LGBTs, as pessoas trans, as pessoas não binárias, as mulheres cis como um todo também, as pessoas pretas, indígenas. Então acho que vai ser uma coisa muito boa para o nosso cenário audiovisual amazonense, e eu espero que renda bons frutos. O Amazonas, a estimativa é que receba mais de 80 milhões de reais, e aí 54 milhões, 55 milhões vão para o governo do estado e o restante para os municípios, sendo que só Manaus vai receber 17 milhões de reais. Então nós vamos ter editais extensos. O audiovisual, especificamente o audiovisual, ele tem 4 linhas que pode abrigar esses editais. A primeira linha é das produções mesmo, são os filmes, os curtas-metragens, webséries e por aí vai. O segundo é apoio às salas de cinema, então nós, assim, não as salas de cinema de shopping, não esses grandes complexos, mas os cinemas de rua, e aí o Casarão de Ideias deve ser o grande beneficiado. Você tem também a terceira linha é de distribuição, fazer com que esses filmes eles cheguem às pessoas nos mais diversos cantos, tanto do estado, das cidades locais, mas também Brasil e mundo afora. E o outro ele é mais amplo, então vai ter dinheiro para pesquisa, vai ter dinheiro para sites, revistas e publicações especializadas, para cursos, intercâmbios e por aí vai. Por isso, em meio a todos os esforços e instabilidade do cenário local, as políticas de incentivo e leis como a Paulo Gustavo são extremamente simbólicas. Mas, meio que já reforçando aquelas frases clichês sobre a importância da arte e tal, o que resta para os produtores, artistas e críticos amazonenses é a resistência. E seja para o público assistindo agora ou para a galerinha aqui de trás produzindo, fica o lembrete de que não basta filosofar a cultura, é preciso vivê-la.